Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa. E os temas que nós vamos trabalhar hoje são a resolução dos exercícios da sua lista obrigatória. Nós vamos fazer exercícios de força elástica, de elevadores e de força resultante centrípeta. Vamos lá? Então pega aí. A questão número 1 da sua lista diz o seguinte. Uma mola da figura varia o seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Determine o comprimento total dessa mola quando pendurarmos nela um corpo de 6 newtons. Bom, eu coloquei para você aqui o esqueminha para a gente poder estar avaliando. Eu tenho aqui então a minha mola, que está em repouso, tem um comprimento de 10 centímetros. Quando eu prendo nela um bloquinho de 4 newtons, ela vai sofrer uma deformação e vai esticar até atingir novamente o equilíbrio. E aí nós vamos lembrar, quando a gente fala de equilíbrio, o que a gente está falando? Estamos falando que a força resultante vale 0. Então, o somatório de todas as forças que atuam aqui será o quê? 0. Então, neste caso, o que eu tenho? Vamos lá. Para baixo, nós temos o peso, que é o peso de 4 newtons. Para cima, a mola está exercendo a força para cima. E a força na mola a gente chama de força elástica. Então, aqui temos para cima a força elástica e para baixo a força peso. Como estão em repouso, as duas forças terão o quê? O mesmo valor. Então, nós temos aqui ó, que o peso será igual à força elástica. Mas peraí, por que eu estou calculando isso? Porque para eu calcular qual a deformação da mola, eu tenho que saber qual é a constante elástica da mola, que é o K da mola. Lembra disso? Vamos lá? Eu coloco aí, ó, que a força elástica, o módulo da força elástica é dada por K vezes X, correto? Não vamos colocar o sinal de menos aqui, conforme já conversamos antes, né? Então aqui, ó, e o peso é 4 newtons, então eu vou ter 4 vai ser igual ao K vezes o X. O X é o que ela deformou. Agora, vem comigo. Se ele tinha 10 centímetros, agora tem 22, quanto que ele aumentou? 12 centímetros, né? 22 menos 10, que vai dar 12 centímetros. Professor, mas está em centímetros, eu não tenho que transformar? Nesse caso, eu não preciso transformar. Por quê? Porque ele já quer a resposta em centímetros. Então, eu não vou ter problema com relação a isso. Tá ok? Então, vamos lá. O 12 está multiplicando. Posso passar ele dividindo. E eu vou ter que o meu K será igual a 4 sobre 12. Podemos simplificar aqui. E aqui, dividiremos por 4 em cima e embaixo. Nós vamos ter 1 sobre 3 newtons por centímetros. Não recomendo você dividir porque vai dar uma dízima, tá certo? Bom, achei qual vai ser o K da mola. E agora? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mesmo objeto aqui, vamos colocar nele um peso, só que agora é um peso de quanto? Um peso de 6 newtons. Então, o que vai acontecer? Ela vai deformar um pouco mais. Ela deforma um pouco mais e vai novamente atingir o quê? A situação de equilíbrio. Então, mais uma vez, o peso vai ser igual à força elástica. Só que meu peso agora vai valer quanto? Vai valer 6 newtons. Então, para a segunda parte do exercício, nós temos, ó, o peso 2 será igual à força elástica. Então, o peso 2, que é 6, será a força elástica, que é K, vezes o novo X, vamos chamar de X2. Então, aqui, ó, 6 vai ser igual a 1 sobre 3 vezes X2. Passo 3 para lá, nós vamos ter 6 vezes 3, 18 centímetros. Ah, professor, então quer dizer que a minha mola agora é 18? Não, 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 não. Ela deformou 18. Se eu pegar os 18 que ela deformou, mais os 10 iniciais, aí sim eu tenho o comprimento total. O comprimento total, então, ó, vamos colocar de vermelhinho aqui, ó, vai ser o comprimento inicial, que é 10, mais o que ela deformou, que é 18. Então, nós vamos ter um comprimento de 28 centímetros. Tranquilinho, né? Muito bom. Você vê que são questõezinhas assim, que você vai estar estudando e que com certeza você vai sair muito bem. Vamos fazer mais uma? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a questão número 6 da lista. A questão número 6 da lista, ela está lá no seu módulo 2, página 103, exercício 14, que diz assim: uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 newtons. A seguir,
outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade e de módulo igual a igual a G sobre 10, em que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor indicado corretamente na figura qual? Bom, aí ele está colocando qual figura que vai estar indicando, ou seja, quer saber qual vai ser o peso aparente do Chiquinho nessa situação. Vamos lá, quando a gente fala de elevadores, o que a gente tem que estar levando em consideração? Quando a gente fala de elevadores, vamos imaginar que está aqui o Chiquinho, aqui a balança dentro do elevador, ele vai ter para baixo o peso e para cima a força normal. Essa força normal vai configurar o peso aparente dele, que é ela, que é a resposta que aparece o quê? Na balança. Lembra que a gente estava discutindo sobre isso? Então vamos entender aqui, vamos relembrar. Eu estou no elevador, quando eu dou um comando para o elevador subir, o que vai estar acontecendo? É como o chão está subindo. Então, momentaneamente, eu tenho o quê? Uma força maior de baixo para cima. Imagine agora que você está subindo, vamos colocar aqui esse aqui, o elevador, e aqui ele freia. Então, momentaneamente, ele não vai estar meio que descolando do chão. Se a gente quiser forçar uma situação, o desenho animado, ele sobe e freia. O que acontece com o personagem? Ele continua subindo por mais um tempo. Da mesma forma, se ele está aqui, o elevador desce, ele fica algum tempo aqui para depois cair. Claro que a gente está forçando a situação. Naquele caso do Chiquinho, ele está aqui, o elevador vai subir. Então, você vê que ele momentaneamente vai estar só fazendo uma força maior. É como você percebe que é como se uma pressão maior nos seus joelhos, que é o quê? O chão te jogando para cima. Então, nesse momento, a força que o chão exerce em você, ela é aparentemente maior do que a força que você exerce no chão, tá certo? E isso a gente chama de peso aparente, que é a força normal. Lembrando que o seu peso não muda, o que vai mudar o seu peso é a massa e a gravidade, por isso que a gente fala peso aparente, que aqui é representado pela força normal. Então, voltando para o exercício, o que nós temos? Que a força resultante será igual, vetorialmente falando, ao peso mais a força normal. Quando eu vou transformar isso aqui em uma grandeza escalar, aí sim eu vou ver se ele está subindo, se ele está descendo, se é acelerado, se é retardado, se a velocidade é constante. São 6 situações. Para essa situação aqui, ele está subindo com uma aceleração diferente de zero. Então, nós temos um movimento acelerado, que vai ser aqui, então, o seguinte, ó, massa vezes aceleração será igual a normal menos o peso. Por quê? Estamos fazendo a maior menos a menor. Momentaneamente, o chão está o quê? Aplicando uma força maior, aparentemente, do que o peso. Então, aqui eu tenho a massa do Chiquinho vai ser de 60. Como que eu sei que é 60? O peso dele é 600 newtons, não é? Então, ó, lembra que o peso será a massa vezes a gravidade? Se eu tenho um peso de 600, massa m, gravidade 10, então a massa será de 60 quilogramas, correto? Então vamos lá. A aceleração, ele falou que é o quê? G sobre 10. O G vale 10 sobre 10. Nós temos uma aceleração de 1. N menos o peso aqui, 600 newtons. 10 sobre 10 vai dar 1, aqui dá 60 quilos. Então, eu tenho que 60 quilos vai ser igual a N menos 600. Passo para o outro lado, eu vou ter que o meu N, o módulo de N será 660 newtons. Então, você percebe aí que das indicações que ele me dá na letra A 540, na B 570, na letra C 630 e na letra D, que é o nosso gabarito, 660 newtons. Tranquilo, né? Você vê que o cuidado que você tem que ter é na hora que você for trabalhar com isso aqui. Porque neste caso, como é que ficou? Ficou que a minha força resultante será igual a normal menos o peso, porque ele está subindo acelerado. Ok? Vamos lá? Vamos fazer mais uma? A sua questão da lista número 10, ela está lá no seu módulo 2, página 105, questão 20, que fala o seguinte. A figura mostra, num plano vertical, parte dos trilhos do percurso circular de uma montanha-russa de um parque de diversões. A velocidade mínima que o carrinho deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória, para não desgrudar dos trilhos, vale em metros por segundo.
Bom, aqui nós temos a situação do looping, né? Que é quando o carrinho está passando no ponto mais alto de cabeça para baixo. Isso também pode acontecer o quê? Com a aeronave, fazendo uma acrobacia, também a moto lá no Globo da Morte. Tudo isso são situações de looping. E aqui nós temos um detalhe. Ele quer saber qual é a menor velocidade que esse carrinho tem que ter para passar ali sem cair. Que é quando ele fala assim, para ela passar lá quase desgrudando. Então vamos analisar. Aqui nós temos um movimento em trajetória circular, tá certo? E aqui nós vamos ter então o quê? Uma força que aponta para o centro, uma força centrípeta. E os dados que ele me deu foi apenas o quê? Este raio, que vale 8 metros, e a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber então qual vai ser a velocidade mínima para ele passar lá sem desgrudar. Então vamos analisar isso aqui. Olhando para essa situação, nesses momentos nós temos, puxando ele em direção ao centro da Terra, nós temos a força-peso. Então, temos aqui a força-peso. Também, como ele tem um contato ali, temos a força normal, também apontando para baixo. Aqui, nós temos essas duas forças. Então, o que eu posso dizer? Que apontando em direção ao centro da Terra, eu tenho a soma das duas. Então, a minha força resultante centrípeta, para esse caso, será o peso mais a normal. Bom, e aqui tem um detalhe. Ele quer saber qual é a velocidade quando o carrinho passa quase descolando. Então, olha só. Esse carrinho vem aqui no acesso da velocidade, vai e volta. Aumenta a velocidade, vai mais um pouquinho e volta, vai e volta. Até que ele vai na velocidade, ele chega lá e está quase desgrudando, ele consegue passar. O que vai acontecer? Ele vai conseguir passar por conta da inércia, que a velocidade dele ficou o quê? Ele vem com a velocidade, vem subindo, a velocidade vai parando, até que a velocidade dele zera e ele passa. Quando ele está nessa situação, ele está o quê? Quase descolando. Então, essa força de contato aqui, ó, ela tende a zero. Aqui eu estou procurando a velocidade mínima. Então, eu vou trabalhar o quê? Com a centrípeta e o peso. Vamos lá. Quem é a resultante centrípeta? Massa vezes a aceleração centrípeta, que vale velocidade ao quadrado sobre o raio. Que vai ser igual a quem? Ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Professor, mas ele não me deu a massa. Não tem importância, porque isso independe da massa do ocupante do carrinho, independe da massa do carrinho também. Imagina se a montanha-russa tivesse que estar lá calculando, ah não, você vai nesse carrinho porque você tem 50 quilos, você vai naquele outro que tem 80, ah não, você tem 200 quilos, você não pode ir? Seria uma dor de cabeça, né? Aqui, ó, a massa não interfere, eu posso cortar ela dos dois lados, tá certo? Então, a minha velocidade será igual, ó, o raio passa multiplicando e esse expoente passa na forma de raiz. Nós vamos ter aqui, então, a raiz quadrada de R vezes G. Pronto. Com isso aqui eu consigo achar a velocidade mínima. Perceba que eu preciso só o quê? Das duas informações, que será o raio, que ele me deu que vale 8, a gravidade que vale 10. E aí, as alternativas, ele não fatorou, não decompôs, não abriu, deixou na forma de raiz, ficou 80 raiz de 10. Tranquilo, né? Muito boa questão. O caminho para resolver essas questões de looping, de globo da morte, é essa situação que ele vai pedir qual é a velocidade mínima no ponto mais alto, certo? Muito bem, vamos fazer mais uma? Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer a questão número 15 da sua lista, que ela está lá no módulo 2, página 106, exercício 24, que diz assim: admitamos que você esteja apoiado em pé sobre o fundo de um cilindro de 4 metros de raio que gira em torno do seu eixo vertical. Considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito entre a sua roupa e a superfície do cilindro igual a 0,4. Calcule a mínima velocidade tangencial que o cilindro deve ter para que, retirando o fundo, você fique preso à parede. Bom, vamos lá. Isso aqui é a questão de rotor, que são aqueles brinquedos, né, que você vai no parque de diversões, você sobe, ele é circular, parece um cilindro gigante, você fica apoiado, fica com as costas numa almofadazinha, e aí ele fecha aqui e ele vai girando. Ele vai girando, girando, girando. Aí o que acontece? Num determinado momento ele vai tirar o fundo. Então você teoricamente deveria cair, porque já não tem nada para você apoiar os seus pés. Só que devido ao giro, você não cai. E ele quer saber qual é a velocidade mínima para que isso não aconteça.
E aí, vai encarar esse brinquedo? Então vamos dar uma olhada como é que isso vai acontecer. Bom, aqui nós temos a ilustração de como que seria este rotor aqui, né? Então aqui ele vai estar girando aqui assim e você está apoiado aqui assim. Olhando de cima, você está aqui, ó, você está girando, então aqui, ó, apontando para cá, nós vamos ter a força centrípeta, correto? Agora, fazendo a análise na lateral, então aqui, para ilustrar a pessoa, a parede do brinquedo, aqui são as costas da pessoa. Então, olha só, puxando ela para baixo, nós vamos ter a força peso. Empurrando para cima, nós vamos ter a força de atrito. E aqui, ó, para cá, nós temos a força normal, referente a esse contato aqui, assim. Essa força normal aqui é que vai estar atuando como centrípeta. Então, a minha força resultante centrípeta vai ser a própria força normal. Ok? Então, essa situação que vai estar acontecendo. Porque, como ele vai estar em repouso, ele não vai cair, já que eu tirei o chão aqui, ele não cai, porque o peso e a força de atrito têm o mesmo valor. Então, aqui, o peso será igual à força de atrito, que vai ser minha força de atrito estática. Bom, essas são as duas situações. E como é que eu transformo isso para saber a velocidade? Aqui nós vamos ter que substituir uma equação dentro da outra. Olha só, a minha força resultante centrípeta será a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, que será o quê? A minha força normal. E aqui eu tenho que o peso vai ser a massa vezes a gravidade e a força de atrito será o coeficiente de atrito vezes a normal, correto? Mas quem é a normal? A normal não tem fórmula, lembra disso? Mas neste caso, a normal não é a força resultante centrípeta? Então, eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, ó, no lugar da força normal, da força de atrito. Então, vai ficar massa vezes a gravidade, será o coeficiente de atrito, vezes, ó, mv ao quadrado sobre r. Pronto. Fiz aparecer uma expressão onde eu tenho a velocidade. Aqui, ó, você percebe que eu já posso o quê? Posso cancelar a massa. Ou seja, mais uma vez, o brinquedo lá no parque de diversões não precisa se preocupar com a massa do ocupante, tá certo? Aqui, então, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos passar para cá multiplicando, nós vamos ter o seguinte. Ó, passando para cá, temos aqui o raio vezes a gravidade, que será o coeficiente de atrito vezes a velocidade ao quadrado. Esse coeficiente de atrito eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, o raio vezes a gravidade sobre o coeficiente de atrito. Isso será igual à minha velocidade ao quadrado. Portanto, a expressão que a gente está procurando é velocidade ao quadrado, que será igual a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Tudo isso sobre o coeficiente de atrito. Pronto, a questão acabou. Se você conseguisse se lembrar, você viria direto para cá, que seria mais fácil numa prova de múltipla escolha. Mas uma prova de canetão desenvolve toda a questão para não ter problema. Substituindo aqui os dados, então, vamos achar essa velocidade, que vai ser o raio 4 vezes 10 da gravidade, dividido por 0,4. Aqui, então, teremos o seguinte. 4 vezes 10 dá 40, nós temos 40 dividido por 0,4, que vai dar 100. Raiz quadrada de 100, teremos 10 metros por segundo. Certo? Então tá aí, questãozinha boa também. Às vezes a pessoa se assusta, como assim? Será que é seguro? É seguro sim. Mas lembrando que o piso tem que fechar antes de você mudar essa velocidade, tá certo? Bom, pessoal, esses aí foram os exercícios que a gente fez de revisão para a nossa provinha. Estude bastante, tire boas notas. Sucesso!